Aleluia. Eu sei que, escute isso, eu sei que Satanás, que o inferno, vai se levantar contra muitos de vocês, muitos daqueles que estão nos assistindo essa noite, durante esses dias. Talvez pessoas que sofreram muito ontem, estão hoje totalmente desanimadas, desiludidas, mas eu quero falar uma coisa. Eu quero orar essa noite, eu quero ministrar essa noite, eu peço graça de Deus para ministrar o seu coração essa noite. Para que Deus, aquele que não pisa a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega, o nosso Deus, o único Senhor, que Ele possa nos visitar essa noite e derramar do fogo dEle sobre nós. O mesmo fogo que Elias orou no Monte Carmelo e Deus enviou do céu porque ele preparou o altar, teve coragem de preparar o altar. Eu quero falar, esse altar não é mais um altar de pedra, não é mais um altar físico, esse altar é o seu coração. Você só tem que ajeitar o seu coração, se render completamente a Ele, que o fogo vem, o mesmo fogo vem. Você só tem que levantar suas mãos para o alto e falar, como Elias falou: olha, Senhor, eu fiz tudo conforme a tua vontade. E na hora que ele falou isso, o fogo desceu, em nome de Jesus. Eu oro então por você essa noite. Deus visita-nos, Senhor. Deus visita os lares essa noite. Que essa palavra que nós vamos ministrar essa noite, Senhor, a tua palavra entre nos lares, Senhor, essa noite. Entre nesses corações, Senhor, aflitos, e possa, Senhor, gerar força em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Uma força que vai além do nosso físico, Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode tomar o seu lugar, pegue a sua Bíblia, abra comigo, 1 Timóteo capítulo 4, você que está em casa também, você está com o seu celular, você pode ligar ele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, eu quero falar do exercício para a eternidade, o melhor exercício que existe. Eu quero falar uma coisa para você. Por muitas vezes eu me senti fraco, comecei a fazer exercício físico. Se eu for contar para vocês quantas vezes eu tentei começar e parei, você vai rir. Eu sei que talvez muitos fizeram a mesma coisa. Tem gente que de repente fica conscientizado que precisa fazer academia, vai lá e faz logo um plano de 6 meses, né? Paga lá, eu acho que o dono da academia fica feliz da vida, porque ele sabe que a maioria desiste. E você vai lá, eles fazem um pacotão para você, você vai lá, paga 6 meses, paga 1 ano, se fazer um pacote melhor ainda, você começa ali 2, 3 semanas, 4 semanas e você para. Assim como muitos estão parando nesses dias. Porque o período da pandemia, desse isolamento, talvez tenha sido muito bom para algumas pessoas, elas estão ficando fortes com isso, porque estão se dedicando mais, estão focando mais em Deus, em Cristo, e isso tem acontecido com algumas pessoas, mas muitas pessoas acontece como com a academia, com exercício físico, eles estão se esfriando, por quê? Porque deixam de congregar, não oram, não se alimentam direito e se esfriam. Talvez você conhece muitos crentes, muitos irmãos em Cristo que estão esfriando nesses dias. Eu quero falar, eu já esperava por isso, porque eu sei que a luta é para esfriar você, a luta é para nos esfriar, e é muito mais difícil você manter o fogo aceso do que você relaxar, e você vai ver que ele vai minguando, até que você esfria. Por isso que Paulo fala, não entristeceis o Espírito, não sufoqueis o Espírito. Em Hebreus o autor fala, não deixem de congregar como é de costume de muitos, ou seja, muitos esfriam, poucos mantêm o fogo. E eu quero falar para você, para que você não esteja engordando a estatística, o grupo que se esfria, porque eu não sei você, mas eu quero estar entre aqueles que vão se manter fortes em Cristo, amém? E eu sei que não é muito mais do que um exercício físico. Eu estava até vendo exercício físico hoje para quem tem preguiça de ir para academia, preguiça de fazer exercício físico. Eu começo várias vezes, irmãos. Eu vou confessar para você, eu começo várias vezes e hoje foi um dia que eu recomecei. Não uma academia, mas eu gosto de fazer exercício em casa.
Eu moro no 10º andar, eu já falei isso, eu subo pelas escadas, então... Mas eu sei quando eu relaxo. E basta ficar 2, 3 semanas relaxado, quando eu vou subir os 10 andares. Eu tenho que parar no meio para pedir ajuda. Por quê? Porque a fraqueza vai pegando. E isso talvez, os mais novos não sabem o que é isso. Quando eu ouvia falar que chegava uma certa idade que a gente ia ficando fraco, eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Porque quando a gente é jovem, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Jovem, adolescente, nunca vai acontecer. Mas a idade vai chegando e você vai ficando fraco. E hoje eu tentei começar, eu cheguei ali ontem. Tentei começar, cheguei no 5º andar, ontem eu parei. Hoje já fui até o 7º sem parar. E eu sei que se eu ficar assim, amanhã, depois da manhã, eu estou subindo os 10 tranquilo de novo. Por quê? Porque exercício físico requer disciplina. Exercício espiritual requer disciplina. E eu quero falar sobre o melhor exercício para você hoje. E eu estava vendo, falei de um exemplo. Eu estava vendo no jornal, não sei se foi ontem ou hoje, sobre o Covid-19, que pega atleta, e a mídia gosta de botar isso, porque dá medo em todo mundo, tá matando até atleta, tá matando até gente que tem um físico top. Aí mostraram a foto de um cara, é um camarada lá acho que ele é árabe, era de um país, acho que, não sei se Turquia. O cara era muito musculoso, mas era assim, bombadão mesmo. E mostraram a foto dele antes e depois do Covid. E é interessante que bastou 25 dias internado, irmãos. Aquilo sumiu. Já não era mais o mesmo. Eu até mostrei para um pastor, já estava assim, eu falei para ele assim, rapaz, eu fiquei até assim, eu até me deu um alívio. Porque se aconteceu isso com ele em 25 dias, eu fico imaginando, se eu cair no hospital 25, o que vai acontecer comigo? Porque em 25 dias, irmãos, aquele músculo todo sumiu dele. Se isso acontece no físico, imagina espiritualmente o que acontece se você parar de se exercitar, o exercício que Paulo falou para Timóteo. Nós vamos ler o melhor exercício que existe. Se você quer um exercício para se manter forte, o físico, irmão, vai passar. Mas existe uma força que ela dura para sempre. Existe um exercício que é para a eternidade, não é somente para hoje, para a semana que vem, para daqui um mês, não é para só um ano, é um exercício para a eternidade. Então eu quero focar nesse hoje. O físico, irmão, nós vamos orando, amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, vamos ver o que Paulo diz para Timóteo, seu filho. Ele diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal pouco aproveita. O pessoal que não gosta de academia usa esse versículo aqui, irmão, para dar base. E não entende o que está falando, irmãos. Tem gente que faz teologia para dar base à sua fraqueza. Teologia tem a Bíblia, irmão, toda heresia sai das Escrituras. Sabia disso? As seitas todas saem da Bíblia. Porque a Bíblia sem o Espírito, a Bíblia sem exercício, sem esse zelo que Paulo está falando, sem a devoção completa a Cristo, ela é uma ferramenta perigosa. Ela pode ser uma arma perigosa na mão de muita gente. Mas Paulo está falando aqui, o exercício físico tem o seu proveito para algumas coisas, e não é só o exercício físico para gerar músculo que ele está falando. Ele está falando sobre costumes também que visam a prática externa, liturgias, doutrinas que só visam a parte externa e não olham para o interior do homem. Aí ele vai falar o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Falei para você que é um exercício para hoje e um exercício para a vida que há de vir. Olha só, você pensa aonde que alcança a sua mente, aonde que alcança o propósito de vida que você tem.
Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Até aqui. Não, vamos até o 11. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Vou ler de novo 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Paulo fazia tudo isso, irmãos. Todo esse exercício, porque o exercício você só faz se você tiver focado, tiver um alvo muito claro a ser alcançado. Paulo, ele está trazendo um alvo muito claro para Timóteo, como eu estou trazendo para você hoje. Por isso que Paulo fala: Timóteo, meu filho, você tem que se exercitar na piedade. Esse é o alvo que todo bom ministro, que todo bom obreiro, que todo bom crente, bom homem e boa mulher de Deus deve focar. Se você focar nisso, e você vai focar nisso se você estiver esperando como Paulo. Paulo falou: eu faço tudo isso, eu faço esse trabalho, eu me empenho nisso, porque justamente eu espero no Deus vivo. Você sabe por que tem muita gente fraca hoje se esfriando? É porque espera em muitas coisas. Está esperando em muitas coisas, muitas notícias estão esperando, e isso é um campo muito perigoso, é um lugar muito perigoso. Por quê? Porque você vai estar andando conforme pessoas comuns se movimentam. E Paulo está falando: olha, nós fazemos isso porque nós esperamos no Deus vivo. Manda, versículo 11, manda essas coisas e ensina-as. Eu estava atendendo uma pessoa uns tempos atrás. Várias pessoas têm chegado para nós e falado: pastor, eu quero mais de Deus. Não sei se você já pensou isso, porque eu tenho pensado isso várias vezes. Senhor, eu quero mais. Eu sei que tem mais. Eu tenho entrado no meu quarto muitas vezes, as minhas orações às vezes é ficar quieto, esperando Deus falar, clamando: Deus, fala comigo, me leva ao lugar que Tu queres. Me guia pelo lugar que Tu queres, pelos Teus caminhos, Senhor. Eu não quero os meus caminhos, eu não quero do meu jeito, Senhor. Eu não quero ter mais os meus pensamentos, mas eu quero ter os Seus pensamentos, eu quero os Teus caminhos, Senhor. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Então eu quero andar em lugares mais altos. E eu sei que tem gente clamando por isso. Senhor, eu quero caminhar em lugares mais altos. Eu quero ir mais longe, Senhor. Eu quero andar em águas profundas. Quanta gente tem falado isso, irmãos? Outra oração que muita gente tem feito: Senhor, eu não quero ficar de fora daquilo que Tu tem para nós. Eu não quero ficar de fora. Tem gente com pavor de ficar de fora. Tem gente ficando com medo, crente com medo de ficar de fora do mover que Deus vai fazer nos nossos dias e vai fazer nos últimos dias. E eu falei para muitas pessoas: o único que pode se deixar você de fora é você mesmo. O quanto que você está disposto, o quanto que você está disposto a obedecer, a ouvir a Deus, a considerar o que Deus está falando nesses dias. Então essa é uma pergunta, uma questão que muitos, e eu tenho falado para algumas pessoas: olha, irmãos, é tão simples, não é complicado. O evangelho é simples. O problema é que nós temos que desmistificar muita coisa, consertar muitos conceitos que nós abraçamos de forma errada e hoje complicam toda a nossa prática. E um deles é exatamente esse exercício que nós devemos fazer, exercitando a piedade. Mas o que é piedade, pastor? O que é exercitar a piedade, como Paulo fala? Piedade, irmãos, se você for ver o que piedade é uma reverência, é uma resposta interior pelas coisas de Deus. É quando você rompe com uma religiosidade que simplesmente busca a aparência, busca a liturgia, as aparências externas. Paulo fala no começo do capítulo 4 que nos últimos tempos seriam terríveis, muitos iriam se apostatar da fé, muitos. É interessante que em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre isso. Jesus disse, olha, aos discípulos, ele fala no Sermão da Montanha: olha, o caminho que leva à vida, ele é apertado, e poucos vão entrar por ele.
Jesus também fala no capítulo 7 de Mateus, olha, a porta que conduz à vida, ela é apertada e poucos que vão entrar por ela, mas o caminho que leva à perdição, ele é largo e muitos vão entrar por ele. Estão percebendo a diferença? Jesus, ele vem trazer uma mensagem do Evangelho, ele vem revelar um mistério para mim e para você, que na realidade ele abre o caminho, mas mostra que esse caminho não é largo, mas apertado, e poucos estão entendendo isso. Na realidade, Paulo vai falar, pelas palavras que Jesus também menciona, ele fala que nem todos podem suportar isso. Tem palavras que Jesus falava, nós vamos ver hoje, palavras no sermão que Jesus ministrou para os seus discípulos, ele falava, tem uma especial que nós vamos ver hoje, ele fala, olha, que nem todos podiam suportar ou aceitar aquilo que ele estava falando. Tem coisas que nem todos vão suportar, não é para todos. É para quem, pastor? É para quem está rompendo com simplesmente práticas externas. Quando Paulo fala sobre exercício físico, ele está mencionando o início. Por exemplo, no versículo 3 do mesmo capítulo, ele fala, 2 e 3, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, eles proíbem casamento, ordenam a abstinência dos manjares de Deus, que criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ele está falando que muitas pessoas nos últimos dias se levantariam proibindo coisas, trazendo costumes para aqueles que seguem o Senhor. Mas Paulo fala, ele coloca em xeque duas realidades. A primeira delas, deixa eu falar, que é a desses homens, falsos mestres, falsos profetas, homens que se levantariam até mesmo no meio do povo, para simplesmente trazer uma realidade, uma vida religiosa baseada no lado externo, que requer força de você. Eu não sei, eu vou dar um exemplo para você, você vai entender o que eu estou falando. Quantos de nós, ou quantos que você conhece, que um dia tentaram seguir a Deus, ou conhecer a Deus baseado na sua força? Deixar algum pecado, por exemplo. Uma pessoa que tinha um vício, fumava, de repente ela conheceu o Senhor através de alguém, e agora, pessoas como esse que Paulo está falando no início do capítulo 4, simplesmente falaram, olha, você não pode mais fumar, você não pode mais beber, você não pode mais fazer isso ou fazer aquilo, práticas que faziam antigamente, e agora ela começa com a sua própria força, uma vida religiosa baseada na aparência, baseada na sua força, e isso, Paulo fala, esse exercício físico, essa força que você emprega, ela até tem algum proveito, porque muitos ainda fazem com coração puro, muitos não fazem mais com coração puro, é somente para aparência mesmo, como muitos fariseus faziam na época, eles falavam para não fazer aquilo, não fazer isso, mas eles mesmos, como diz em Mateus 23, eles não faziam nada, estavam sentados na cadeira de Moisés, proibiam coisas para o povo, mas eles não faziam. Paulo está falando aqui no capítulo 4 de Timóteo, olha, Timóteo meu filho, esse exercício físico tem até algum proveito, mas não é o melhor. Eu quero falar de uma coisa melhor para você, de uma coisa que vai gerar força, e esse exercício que eu estou falando para você, irmão, é tão bom, ele é tão extraordinário, que não tem pandemia, que não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum ciclone, não há nada que pode fazer você parar de praticá-lo. Não há nada, não há nenhuma dificuldade na sua casa, na sua família, pelo contrário, as dificuldades, é um tipo de exercício, que as dificuldades podem, pelo contrário, servir de gatilho para você fazer. Se você ajustar na sua mente, as dificuldades ainda vão fortalecer você, porque a palavra fala que é na sua fraqueza que o poder de Deus pode habitar e se aperfeiçoar em você. Paulo fala, pratica esse exercício. Que exercício, pastor? O exercício da piedade, que é o quê? Uma reverência, uma resposta interior. Tem gente que responde a Deus exteriormente,
Mas eu quero falar para você, perguntar para você, quantos de nós hoje estamos preocupados, ou buscando, melhor dizendo, buscando ouvir o que Deus está falando nesses dias, para se posicionar corretamente, em relação à igreja, em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação aos seus negócios? Quantos estão querendo ouvir o que Deus está falando hoje, para se posicionar e obedecê-lo? Ou nós vamos engordar a estatística, o grupo que está se esfriando? Não, eu não quero mais saber de congregar, eu não quero mais saber da igreja, esse negócio não serve mais para mim. E assim como as pessoas começam numa academia, começam com tudo, mas logo esfriam, quantos crentes estão esfriando porque não entenderam o exercício que eles precisam fazer? O único exercício que tem o poder de te manter aceso, de manter queimando, que pode manter o teu altar queimando dia e noite, noite e dia, sem parar, o fogo queimando dentro de você. Eu não sei se você sonha com isso, mas o que eu busco, o que eu tenho buscado em Deus, é que eu não quero que apague aquele fogo, o primeiro amor, como Deus fala em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Éfeso. Olha, vocês trabalham, vocês são bons, vocês fazem muita coisa, mas contudo vocês abandonaram o primeiro amor. Já não são mais os mesmos, já não tem mais aquele fogo dos primeiros dias. Irmão, não é Deus que apaga isso de você, é você que não vigia. Sou eu que não vigio. Deus não apaga ninguém. Deus, pelo contrário, Ele fala que Ele não pisa a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. Eu creio que pelo contrário, Deus está soprando para ver se volta de novo. Mas nós não nos atentamos ao exercício que nós devemos fazer e nós perdemos isso. A busca, Paulo está falando contra uma busca natural por um estado de espiritualidade superior. Tem gente que pensa que vai ser altamente espiritual simplesmente deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo. Paulo está falando, até pode ser bom isso, dependendo do interior, da intenção do seu coração. Mas tem gente que pensa que só por prática externa vai ser baita crente. Tem gente que pensa, irmão, que pode ficar orando de joelho em cima do milho. Olha, 2, 3 horas que ele vai sair dali pegando fogo. Irmão, tem muito adúltero que ora mais do que eu e você. Tem mentiroso, tem prostituto que ora, mas ora por costume, ora por um exercício como um exercício físico. Aquilo é como um exercício físico mesmo. É uma prática pesada, dolorida, não é intimidade. Por isso que Jesus falou, Ele censurou os fariseus. Olha, quando vocês forem orar, não orem como os fariseus que têm prazer de orar em praça pública. Não jejuem como eles, porque eles jejuavam muito, sabes? Eles oravam muito, mas era mecânico, era uma prática religiosa externa, que não exercitava a piedade interior. A piedade que Paulo está falando é algo interno, é algo que ninguém vê, mas não se limita só no interior. Isso vai vir para o lado de fora também. Nós vamos ver hoje. Essa abstinência, essa procura, esse erro doutrinário de focar na repreensão de todas as suas paixões sem uma verdadeira devoção. Eu já tive experiências assim no começo da minha conversão, de proibir um monte de coisa para um monte de gente. Olha, você tem que deixar isso. Você tem que deixar isso. Irmão, se você pegar um adolescente hoje, um jovem, e falar para ele simplesmente que ele está ouvindo falar sobre Jesus, olha, sexo é pecado, sexo é ruim, não pode fazer. Você acha que isso é suficiente? Só vai ser suficiente quando ele tiver um encontro pessoal com Cristo e entrar na academia que Paulo frequentou. Que é quando você deixa de fazer alguma coisa, não porque foi imposto a você, não é uma liturgia, não é uma obrigação, mas é por devoção, é porque você se encontrou com alguém, você descobriu algo. Por isso que Paulo falou em Atos 9, olha, depois daquele encontro a caminho de Damasco, ele falou em uma das suas cartas, eu vou reputar tudo como esterco, como perda, para me ganhar aquele que apareceu, que me alcançou.
Na realidade é esse encontro que nossos adolescentes precisam, é esse encontro com Jesus que as nossas crianças precisam, é esse encontro com Cristo que eu e você nós precisamos muitas vezes, que ainda estamos tentando como um exercício físico penoso e doloroso. Não, bota mais ferro aí, pastor, eu vou puxar mais, por quê? Porque eu quero ser espiritualzão, eu quero ter músculo, irmão, ontem deu para ver isso. Dias como ontem, que passou aquele ciclone aqui, que nós olhamos para o céu, aquela super célula cobrindo a nossa cidade, você se depara com a sua humanidade, que nós não somos nada. Paulo está falando algo que vai muito além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Uma abstinência aos impulsos carnais, versus ser uma nova criatura. Tem gente que está deixando o pecado por força. Irmão, daqui a pouco ele tá indo no culto com abstinência já. Pastor, estou deixando, dá até pena, irmãos. Dá dó de muitos crentes, porque não tiveram um encontro com Jesus, e estão tentando deixar os vícios na marra. É até louvável, porque é um esforço louvável, é legal, mas tem algo a mais. Tem algo que pode ajudar eles, se eles entenderem. Esse exercício é penoso demais, é trabalhoso demais. Por isso que Jesus falou em Mateus 11, se vocês estão cansados de alguém fazer força, se vocês estão cansados de alguém falar para vocês, não pode isso, não pode aquilo, colocando peso sobre vocês, eu quero ensinar algo novo para vocês. Eu quero falar que vocês podem vir aprender comigo, que eu sou manso e humilde, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Para de fazer essa academia e entra na minha, porque aqui é leve. Vocês vão ver que depois que você encontra Jesus, aí eu estava falando que dá até dó, porque você vê, por exemplo, irmãos tentando lutar contra vícios, seja de pornografia ou qualquer outro vício. Ele deixa uma semana, deixa duas, vem, pastor, cair, e volta de novo para a academia. Uma semana, 2 semanas, volta, pastor, cair. Eu quero falar da parte de Deus para você. Deus não tem problema com isso, Ele é longânimo, Ele vai te perdoar. Sempre que houver arrependimento, Deus perdoa. Mas o problema, irmãos, é que essa academia, ela não te prepara para a vida eterna, ela não te prepara para o mundo que há de vir. Essa academia é uma academia de uma falsa religião ainda. É uma academia de religiosidade que ela não opera mudanças em você. Eu não sei que tipo de visão você tem, mas que tipo de lugar que você quer frequentar, que tipo de alimento você quer. Você quer um tipo de alimento que vai te gerar abstinência, eventuais abstinências que você vai sofrer, ou você quer um evangelho que vai mostrar para você que em Cristo você é nova criatura, e agora em Cristo, pelo seu Espírito, você pode ser transformado, a sua mente é transformada, você vai romper com uma movimentação natural que pessoas naturais andam. Irmão, tem crente que vem no culto, mas está se movendo no mesmo lugar que as pessoas naturais se movem. Deus já falou que você pode ser nova criatura nele, você pode crer nele e nascer de Deus, nasceu de novo. Você recebeu o Espírito e ainda está na academia antiga, e ainda está vivendo baseado no que pode e não pode, com o peso de alguém impondo sobre você alguma coisa. Irmãos, eu não estou fazendo apologia, como diz Paulo em Gálatas, olha, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Mas eu estou falando uma coisa, você nunca vai se livrar disso, se você não exercitar a piedade, como Paulo está falando. Se você não exercitar a piedade, você vai viver com eventuais síndromes de abstinência, lutando contra os seus impulsos carnais a vida toda. A vida toda. Eu quero falar uma coisa para você, você tem que vencer essa luta. Por quê, pastor? Porque tem luta nova para você, vai vir outra, e você vai crescendo de glória em glória, de luta em luta. Mas por favor, vamos lutar a luta corretamente, vamos lutar as nossas lutas com as armas certas. E as armas certas, a palavra de Deus diz todas elas para nós. Uma completa rendição e esforço para vencer a carne é até louvável, em algum sentido. Mas se for só esforço,
carnal, a sua força do seu braço, isso não é tudo. Mas eu quero falar de uma vitória para você. Uma vitória que acontece quando somos levados e guiados a um estado sobrenatural de mente. Por isso que Paulo fala de uma renovação de mente. Vocês têm que experimentar isso. Todo crente tem que experimentar isso. Que ele vê que a luta não é simplesmente dele. Você não vai vencer as lutas espirituais com uma mente carnal, com a sua mente natural. Irmão, tem tanta coisa disponível, tantas armas disponíveis para nós. E você ainda continua lutando as suas lutas com as armas naturais, carnais. Paulo está falando inclusive que nós temos, ele fala em 1 Coríntios isso, nós temos a mente de Cristo. Não, Paulo falou, olha, se eu exercitar a piedade dentro de mim, não vou ter mais os meus pensamentos, não é mais a minha mente como era outrora, agora a minha mente está sendo transformada. À medida que você exercita a piedade, a sua mente vai transformando. Não é mais os seus pensamentos, mas é os de Cristo. Quanto mais você exercita a piedade dentro de você, já não é mais a sua forma de caminhar, mas é os caminhos de Deus que são mais altos do que o seu. Vamos para frente. É quando saímos da plataforma que pessoas comuns se movem. Piedade. A piedade é, ao contrário do exercício de uma religiosidade que te exercita, que te promete coisas, que promete uma espiritualidade para você falsa. A piedade, ela é proveitosa para todos os sentidos, Paulo fala. Olha, o exercício físico tem até algum proveito, mas se você quer uma coisa que tem proveito para tudo na sua vida, então comece a praticar a piedade. Piedade é proveitosa em todos os sentidos. Já o exorcismo corporal que muitos praticam, sofrem, quase se autoflagelam. Esse exorcismo corporal é a subjugação da carne que é completamente limitada. Escute só, a piedade e sua influência é totalmente acessível e abrange toda a sua vida. Olha só o que consiste a piedade. Piedade não é só algo dentro de você. Ela é uma rendição interior. Ela é uma completa devoção a Deus. Ela é uma rendição completa à palavra de Deus. É quando você se apaixona, quando você ama profundamente a Deus, quando você é inclinado às coisas de Deus. Isso é piedade. E Paulo está falando, aumenta isso. Aumenta o fogo disso, da sua dependência de Deus. Você tem que aumentar a independência, crescer em dependência. Você tem que crescer em fome e em sede por Deus. Você tem que crescer em sensibilidade pelas coisas do Espírito. Você tem que crescer em disposição e ouvir a Deus. Não é possível que está 10 anos convertido e não para até hoje para ouvir a Deus. Paulo está falando, olha, você exercita, Timóteo, porque você tem que aprender. Sabe por que Paulo fala que nós temos que nos exercitar? É porque nós precisamos aprender. Você tem que perguntar para quem sabe. Você tem que ir na fonte. Como que eu faço isso? Como é que eu faço? Eu quero ouvir a Deus. Irmãos, tem uma coisa, uma luta que nós sempre vamos ter. Porque a nossa carne, ela não foi preparada para ouvir a Deus. Nossa carne quer ouvir qualquer coisa. Quer ver uma doutrina falsa, como ela gosta. Uma falsa teologia. Uma pregação feita sob medida para nós. Mas Paulo está falando, Timóteo, meu filho, exercita a tua capacidade de ouvir a Deus. Exercita, aumenta a tua força em depender, em se sujeitar a Ele, em ser compromissado, e dar uma resposta para aquilo que Deus está falando. Não, pastor, eu até ouço, mas você responde. Pastor, eu até gosto de ouvir a Deus. Irmão, nós não podemos mais ser o tipo de crente que sai de um culto como esse, ou como qualquer outro culto, sai e vira para o irmão assim, e aí, como é que foi o culto hoje? A palavra foi, poderosa. A palavra foi impactante, mas e aí? E a resposta? Você está fazendo qual academia? A academia que Paulo frequentou? Ou a academia de uma falsa religião?
de uma religiosidade que simplesmente visa as coisas externas. Você até pode ter cara de jejum, cara de oração, pode ter até roupa de ver Deus, roupa de crente, pode ficar bonito para vir no culto, mas isso não significa que você está se exercitando em piedade, como Paulo fala. A piedade não restringe ao seu interior. A piedade, quando ela é fortalecida no seu interior, quando você está frequentando essa academia, quando você não depende mais, sabe quando que está funcionando? Quando você não depende mais de vontade. Quando você já louva e adora a Deus, por exemplo, independente se você está gostando ou não, independente se as coisas estão bem para você ou não. Paulo, os melhores louvores de Paulo eram na cadeia. As cartas mais profundas de Paulo foram na prisão. Por quê? Porque ele frequentava uma academia diferente. E ele não parou. Você sabe quando você está começando a criar músculos espirituais, não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro, é a sua inclinação interior, é o quanto que você permanece fiel a Deus, leal a Deus, o quanto que você permanece ouvindo o céu, querendo ouvir e querendo responder os céus. Você começa a ver o quanto que você está exercitando a sua piedade, quando você entra no seu quarto de oração, e você fica ali, não pedindo mais nada para você, você começa a clamar a Deus, para ouvir as direções do céu. Deus, olha, alinha o meu coração com o teu, eu quero sentir o que tu sentes, eu quero ouvir a tua voz. Isso é exercitar a piedade. Piedade é quando você vai jejuar. Você vai jejuar, mas não é para barganhar com Deus. Você tem uma prática de jejum porque você está com saudade dele, você quer mais ele. É quando você vai fazer campanha, mas não é para uma bênção. É porque você está louco por Cristo. Porque você um dia conheceu ele. Ele entrou na sua história, ele te atraiu para ele, e agora você não consegue mais viver sem esse que você encontrou, seja a caminho de Damasco, seja a caminho da sua casa, seja em qualquer lugar. A piedade, ela não se restringe ao seu interior, mas quando ela fica forte, olha só o que ela representa. A piedade, ela é completamente ativa. Piedade, como alguns que querem participar do que Deus está fazendo, se preocupam em ministério. Irmãos, quando você exercita a piedade, sabe onde que é o seu ministério? Sabe o que é o seu ministério? O ministério é a sua vida. Você é agora em todos os lugares. Você é um discípulo de Cristo. E discípulo não é dentro do templo. Você é absolutamente em todos os lugares. Eu falava isso para um irmão nesses dias. Olha, ele queria muito se envolver na obra, ele queria trabalhar, a gente vê o esforço, isso é legal, isso é louvável. Mas por favor entenda que o ministério não é algo que Deus dá de presente para você. Deus colocou você nele. Deus colocou você nele. Então se você está trabalhando, você está ali, é o seu ministério. Se você está indo no mercado, empurrando um carrinho, ali é o seu ministério. Por quê? Porque o ministério é você. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas. O ministério é a sua própria vida. A sua vida foi colocada numa missão que Deus tem. Você é parte dela. Você não vem praticar alguma coisa para Deus. A sua vida é um ministério, a sua vida é um culto, a sua vida é uma resposta diária. Agora imagina se todo crente entendesse isso. Por isso que a piedade, ela é ativa, ela vira uma chave dentro de você. Se você exercita ela, por isso que Paulo falou, olha, o exercício físico até é bom para alguma coisa, mas o exercício da piedade, pelo amor de Deus, esse é forte. Por quê? Porque vai ativar algo em você. A piedade, ela é operacional. A piedade flui de um amor intenso por Cristo. Não é de uma religiosidade, não é de um costume, não é de um sentimento. Tem muita gente que serve a Deus por sentimento. Olha, pastor, hoje está frio, hoje eu não vou servir não. Agora tem Covid aí. Irmão, tem gente esfriando demais. Paulo, eu quero entregar uma palavra para você hoje. 1 Coríntios capítulo 15. Pela esperança que nós temos, Paulo fala, sejam cada vez mais abundantes, mais intensos.
Não é hora de recuar, irmão, é hora de ir para cima. É hora de avançar. A igreja não entendeu ainda que ela não está na defensiva. Nós precisamos, se você é igreja, você está permanentemente na ofensiva. Por quê? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Na realidade, o inferno está com medo da igreja, o inferno está na defensiva. Então, por favor, entenda uma coisa: Deus te deu armas, Deus te deu uma academia para frequentar, Deus te deu uma palavra, Deus deu uma missão, Deus deu tudo. Nós só precisamos alinhar as coisas, ajustar o foco. Se você exercitar a piedade, ela é ativa, operacional, ela flui de um amor intenso por Cristo e ela manifesta-se em um amor profundo por aquilo que Ele gosta, por aquilo que Ele ama. Quando que eu sei que eu estou exercitando a piedade dentro de mim? Quando começa a exteriorizar algo que é uma inclinação por aquilo que Deus também ama. Na carta de João fala sobre isso. Que aqueles que amam a Deus, amam também aquilo que é nascido dEle, aquilo que é criado por Ele. Quanto mais você exercita a piedade, eu quero falar para você, mais amor você vai ter pela criatura de Deus. Você não vai ter dificuldade de se relacionar com pecadores. Por isso que os fariseus e escribas ficavam doidos quando viam Jesus se relacionando com prostitutas, com publicanos. Jesus veio para os perdidos. E parece que nós temos que ensinar a igreja hoje a se relacionar com os perdidos de novo. Nós estamos vivendo uma síndrome das 3 tendas. A visão no monte foi tão espetacular, e a gente tem uma falsa humildade tão grande, uma falsa espiritualidade tão grande, que a gente fala para Jesus: olha Jesus, vamos construir 3 tendas, agora não é tenda, agora é templo. Vamos construir 3 templos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Pedro foi tão humilde que ele ficou de fora dessa. Olha só, uma falsa humildade, uma falsa compreensão do que Deus queria. Irmão, só tem um objetivo de Deus se revelar para você, como se revelou no monte da transfiguração, que é para você descer, não é para você ficar lá. Deus, a palavra que está sobre os seus ombros, eu vou falar para você. Você quer uma missão? Eu vou falar para você. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Jesus falou isso para os discípulos. Nós somos o sal da terra. Essa piedade transforma, olha só. Por que nós temos que exercitá-la? Porque essa piedade, ela transforma, ela ilumina com sua divina radiação toda a nossa ocupação. Ela atinge toda a sua ocupação. Ela atinge quando nós deixamos de ser hipócritas, nós deixamos de ser um crente fragmentado, ela vai alcançar o seu trabalho, ela vai alcançar os seus estudos, ela vai alcançar a sua roda de amigo, ela vai alcançar o futebol, ela vai alcançar o curso, ela vai alcançar tudo. Ela alcança as nossas ocupações com a sua radiação, com a sua luz. Ela alcança a nossa vida, ela alcança todas as nossas condições, em todas as eras e para todas as idades. A piedade, ela pode ser exercitada e ela desenvolve qualquer tipo de gente, em qualquer tempo, em qualquer geração. Por isso que Paulo está falando, o mesmo clamor que Paulo deu para Timóteo, ele continua dando para nós. E Paulo fala mais: todo bom ministro deveria ter esta piedade como alvo. Você tem que ter essa piedade como alvo. Eu preciso ter esse exercício dessa piedade como alvo. Por quê? Para ser ativo, para estar operando conforme a vontade de Deus, para me mover a partir de um amor intenso, de uma inclinação por Jesus Cristo, e para amar aquilo que Ele ama. Está vendo que não é externo? Que as coisas brotam do seu interior? Não é assim que Jesus falou? Se você crer em mim, rios de águas vivas vão fluir do seu exterior. Não, é do seu interior. As coisas é no seu interior. Por isso que Paulo falou, você precisa exercitar muito mais do que o seu lado de fora, é o seu lado de dentro. Você percebeu como Jesus tirou o foco do lado de fora?
porque ele sabia que você podia ser um baita crente do lado de fora e ir para o inferno. Você podia ser muito bonito do lado de fora, mas estar completamente perdido. Então ele fala, vocês ouviram o que antigamente foi dito? Não adulterarás, lá de fora. Eu quero falar para você, a piedade está do lado de dentro. Eu quero falar, se você olhar para alguém com um desejo impuro, você já cometeu adultério. Jesus, ele tirou o foco do lado de fora, porque Jesus sabia. Nós temos a mania como homens de querer consertar primeiro lá de fora. Primeiro vamos vestir corretamente, ensinar um vocabulário de crente. Irmão, Jesus não. Olha, Jesus conversava com a prostituta, conversava com o publicano, sentava para jantar com eles. Era loucura o que Jesus fazia. Ele botou todo mundo a pensar um monte de coisa errada contra ele. Por quê? Porque ele mostrou o caminho para mim e para você. Não adianta mudar do lado de fora se não for exercitado a piedade do lado de dentro. Isso tem data de validade. A abstinência vai vir. É igual parar o uso de droga na marra. Não adianta. Você pode amarrar o sujeito, solta ele, dá 2 semanas ele está com síndrome de novo. Mas ele falou, se você conhecer a verdade, e se a verdade te libertar, o seu interior será totalmente livre. Então se exercita. Se você foi liberto, se exercita. Por favor, eu quero falar para você, clamar por uma coisa essa noite. Você que está aqui, você que está ouvindo, se exercite. Se você é um liberto em Cristo, se você nasceu de novo, faça o que Paulo está falando. Exercite a piedade. Vale muito mais do que as coisas externas. Por quê? Porque é um exercício para a eternidade. Essa piedade deveria entrar e chegar em todos os lugares. Para Paulo, ela devia alcançar todos os lugares. Promete a maior alegria para todos que se esforçam por ela. A maior bênção que a criatura pode desfrutar neste mundo está ali com ela. É uma perspectiva, uma preparação para o mundo que está por vir. Terminando, enquanto falso ascetismo, essa falsa religiosidade destrói toda a alegria da presente vida e é uma falsa preparação para o futuro, a verdadeira piedade te fortalece. Por isso que tem tanta gente cansada, tanta gente decepcionada, frustrada. Por quê? Você vai ver isso, pastor, estou cansado, tentei de todas as formas. Você não tem que tentar de todas as formas, você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer a verdade. Se a palavra não entrar no seu interior, se a palavra não tocar você, você pode tentar de tudo quanto é jeito. Vai ser até louvável, é até bom o seu esforço, mas vai faltar sempre uma musculatura espiritual para que você possa ir mais longe, para que você possa desfrutar de uma alegria que não é momentânea, de algo que vai te conectar com a eternidade, em nome de Jesus. Por isso nós trabalhamos, Paulo fala, porque nós esperamos no Deus vivo. 1 Coríntios 15 também, 58, Paulo fala, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Quero terminar falando isso para você. Continue se exercitando. Por quê, pastor? Porque esse trabalho não é vão, se é que você está esperando o que Paulo estava esperando, o que Timóteo estava esperando, o que Abraão estava esperando, o que os discípulos estavam esperando, que falaram para eles falavam, olha, isso não vai nos pegar de surpresa, nada vai pegar de surpresa, não é uma praga que vai nos pegar de surpresa, não é uma peste que vai nos pegar de surpresa, não são terremotos que vão nos pegar de surpresa, não são gafanhotos que vão nos pegar de surpresa. Na realidade, nós estamos esperando o Deus vivo, e segundo a sua palavra, nós estamos nos exercitando dia e noite, dia e noite. Eu duvido, se você praticar, fizer esse exercício de piedade que Paulo está falando, exercite a piedade, se você não vai ter sucesso na sua vida espiritual. Exercício é o que vai te levar para lugares mais profundos. Pastor, eu quero coisas mais profundas em Deus. Irmão, você estar no fundo não significa que você está profundo.
Você tem que exercitar, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos adorar a Deus? Você pode se colocar de pé? Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Oh Deus, fortalece-nos, encoraja teus filhos essa noite. Eu oro, Senhor, por encorajamento, Senhor, por um fortalecimento, Senhor, por um despertamento para que nós possamos, como igreja, exercitar, Deus, essa piedade, como Paulo fala, Senhor, para nós tirarmos os olhos simplesmente, Senhor, de atividades externas que alimentam a aparência do homem e nos enganam, Senhor. Sempre enganaram, Senhor, que nos mantém superficiais, Senhor, mas nos ensina os exercícios que nos levam a águas profundas, que desenvolvem seus músculos espirituais, Senhor, que nos levam a lugares mais intensos no Teu coração. A nós, ó Pai, temos uma nova disposição de mente, a termos os Teus pensamentos, de andarmos nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Quero orar por você. Coloca a mão no seu coração essa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa também. Eu creio que o mesmo Deus que está operando aqui, opera atrás da quarta parede. Que o Senhor te alcança onde você está essa noite. Deus não te chamou para andar em lugares superficiais. Deus te chamou para lugares profundos nele. Você pode ter certeza disso, que os caminhos de Deus são altos e os pensamentos de Deus são altos. Eu quero orar para que Deus faça um milagre, que Deus toque no seu coração essa noite, que você possa se exercitar esses dias, de aproveitar a cada minuto, a cada tempo que Deus te dá, para buscá-lo até encontrá-lo, em nome de Jesus. Deus, toca, Senhor, nesse coração, Senhor. Toca em nossos corações, nos cure, Senhor. Cure, Senhor, nos perdoa por todo o foco externo, na aparência de homem valorizada, Senhor, na aparência de religiosidade, Senhor. Deus, nos cura, Senhor. Toca em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Cura a Tua igreja nesses dias. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura de uma falsa espiritualidade, Senhor. Oh Deus, toca, que nós possamos exercitar-nos, Senhor, em piedade, como o Paulo falou, até as coisas fazerem sentido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, fortalece os Teus filhos. Prepara-nos, Senhor, para aquilo que vai vir. Prepara, Senhor, para a Tua eternidade, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para estar contigo. Prepara-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dá alegria, Senhor, sobrenatural para esse homem, para essa mulher. Fortalece, Senhor, esse homem, essa mulher essa noite. Força, em nome de Jesus. Vigor, Senhor, eu oro. Eu profetizo sobre essa casa, Senhor, em nome de Jesus, que hoje estava, Senhor, em desespero, que hoje estavam, Senhor, cansados, desiludidos, Senhor, sem força. Deus, renova-o, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus.